Nós conversaremos deste tema, né? Somos todos irmãos. E, na maioria das vezes, nós não nos reconhecemos assim. A vida nos prepara encontros, chamados encontros com hora marcada. E quem que nós encontramos? Na maioria das vezes, nós só reconhecemos nossos desafetos. Esquecemos de considerar nossos irmãos. Porque todos nós somos irmãos, ligados por fios invisíveis, mas somos filhos do mesmo Pai. Então, Andréia, aqui que você é minha, nós somos irmãos. E não temos essa participação no nosso dia a dia. E nos complicamos. E dentro disso, eu vou contar para vocês duas histórias. Nós falaremos com vocês hoje de raça. E nós falamos em raça branca, raça negra, raça amarela, raça vermelha. E nada disso existe. Nós temos o quê? Etnias. Raça nós temos uma só. Qual seria? A humana. Só isso. Não sei, eu esqueci de falar para a Tânia que ela teria, você tem que pegar da Tânia, que ela teria que dar 2 hoje, viu? Então você já cobra da Tânia. Ela já deve 1. E um abraço, né? Que ela falou que dá um livro e um abraço. Um abraço é dispensa? Não. Então tá bom. Nós vamos falar. A raça faz o quê? Ela nos separa, quando não deveria. Nós vamos falar o quê? Nós somos de etnias diferentes, às vezes, várias etnias, mas raça, uma só. Poderemos falar de religião. Religião é uma palavra que vem do latim religare. Re significa 2, ligar. Religar a Deus, que nós perdemos essa ligação. E através da religião, nós estamos perdendo, nós estamos nos desligando dos outros. Porque não importa a religião que um outro nosso irmão tenha, nós somos todos irmãos. E vamos falar de alteridade, é aprender a conviver com as diferenças. Política, como é que nós estamos? Política está nos dividindo. Nós estamos enfrentando uma polaridade forte. E aí? Estamos respeitando as opiniões de nossos irmãos? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a 2 senhores. Ou vai agradar a um e desagradar ao outro. Eu não sou da esquerda, nem sou da direita. Eu sou do Centro Espírita, Fraternidade Irmã Maria. Mas estou numa situação difícil. Como que nós faríamos para que isso solucionasse? Está difícil. Falamos da religião, da raça, do dinheiro. E o dinheiro nos classifica entre ricos e pobres. São bens transitórios que nós poderemos adquirir nesta, ou já adquirimos em vida pretérita, ou adquiriremos em vida futura. Mas ele nos classifica. E, no final, nós somos todos irmãos. Nós vemos essa imagem, a representação de Jesus tocando em uma porta, que só se abre por dentro. E ele toca a nossa porta e faz um convite para a nossa transformação espiritual. E ele nos disse, né, que eu vim ao mundo, tendes bom ânimo, e eu sofri agruras, e nós também sofremos. Mas eu vivi no mundo e não pertenci a ele. Eu venci o mundo. Uma segurança que ele nos dá, e na música que os nossos irmãos tocaram, tudo passa, como fala Chico. Isso também passa, isso passará. Só que nós não temos paciência para guardar essa passagem. Nós somos imediatistas, queremos resultados já, imediatos. E, às vezes, não acontece porque
O tempo de Deus não será o mesmo que o nosso. E ele teve problemas com essa nova mensagem que ele trouxe. Então, ele explicou para alguns incomodados que ele não veio modificar a lei. Ele veio dar continuidade. E que lei é essa? A lei do amor. Principal objetivo de Jesus: a interação entre todos nós. Por isso, nossa conversa de hoje: somos todos irmãos. Nós vamos aprender na vida e valores. Valores, nós temos os espirituais, que são os permanentes, os materiais, que são transitórios. Mas quando nós falamos em valores, nós pensamos em valores materiais. Nós vamos ao banco toda semana fazer uma conferência de como está o nosso extrato bancário. Mas nos preocupamos em conseguir uma poupança espiritual. Estamos fazendo isso? Nossos irmãos, essa dupla que veio nos ajudar hoje, veio de graça? Espiritualmente, não. Vocês vieram de graça? Espiritualmente, não. Todos nós receberemos o justo salário por nossa participação hoje. Quanto seria isso? Um bônus hora. Poupança, eu não ouvi. Oi? Ah, é? O Tanês é com você. Poupança espiritual, que nós vamos conseguindo aos poucos. Um bônus hora, qualquer um de nós hoje aqui, o Enio, a Tânia, a dupla, eu, vocês, ganharemos o mesmo salário. É um bônus hora. E aonde nós usaremos isso? No plano espiritual. E lá nós teremos privilégios? Não. Mas teremos algumas facilidades, se pudermos falar assim, pelo quanto está a nossa poupança espiritual. Tudo isso nós precisamos para o nosso aprendizado. Precisamos dos dois. Nós vamos conversar com vocês sobre, então, valorizar a vida, sensata decisão. O que nós estaremos acompanhando? A lei do amor, que nós não aprendemos ainda a trabalhar com ela. E como é que é essa valorização da vida? Ela está apoiada na evolução espiritual e subordinada à lei do amor. Como é que nós nos consideramos? Nós nos consideramos assim, mas nós somos assim. E nós falamos em experiência na raça humana. Todos nós fomos criados assim, com possibilidades iguais. Martin Luther King, nosso irmão de uma seita evangélica, dizia: tudo isso nós fazemos. Se eu via... Vocês lembram do Enéas, que falava, meu nome era Enéas, e ele fazendo uma palestra para jovens adolescentes. E ele dizia, né, isto de outra forma, onde crianças ainda são obrigados a pegar comida no lixo. E ele falava, onde está a nossa consideração de irmãos, que isso ainda está acontecendo. Nós fazemos isso no nosso comportamento do dia a dia. Nós fazemos isso. E aí, o que acontece?
Dentro dessa tabela, aonde nós estamos classificados? Aqui, aqui ou aqui? Qual é o nosso procedimento? O Marcelo falou numa das suas músicas sobre a palavra sabedoria. Quando nós fazemos isso, nós usamos sabedoria? Usamos sabedoria? Usamos sabedoria? Talvez. Mas qual é a necessidade maior aqui da sabedoria? Primeira lição que Jesus nos ofereceu. Ele foi colocado numa manjedoura. Manjedoura é um coxo que serve para os animais se alimentarem. Considerado o rei dos reis, ele foi colocado num coxo. Para quê? O que servia o coxo? A utilidade dele: colocar comida para os animais, principalmente o sal, significado sabedoria. Então, lá estava a sabedoria. Mas, para conseguir a sabedoria, ele nos deu a primeira lição: humildade. Se nós não tivermos humildade, nenhuma das outras potencialidades da alma nós desenvolveremos. E se nós executarmos ações sem pensar, agir precipitadamente, falar sem pensar, agir sem pensar, nós provocaremos em nossos irmãos feridas tão profundas de difícil cicatrização. E vocês já ouviram falar em coração dilacerado. E o que nós faremos para consertar isso? Mas Jesus nos oferece, pela sabedoria, uma grande linha de costura para consertar esse estrago, chamado recomeço. Mas, para executar o recomeço, há necessidade da humildade. Sem humildade, nós não faremos. Pergunta 576 do Livro dos Espíritos. Os homens que têm uma missão importante estão predestinados a ela antes do seu nascimento e têm consciência disso? Às vezes, sim, mas na maior parte das vezes o ignoram. Ao virem à Terra, têm um vago sentimento a respeito. Após o nascimento, se esquece daquilo que foi combinado. Quando estamos na materialidade, nos é ofertado alguns trabalhos e nós concordamos. Quando estamos na erraticidade, mergulhamos na matéria, voltamos à materialidade, esquecemos dos nossos compromissos assumidos em favor de nossos irmãos. Então, vou contar, essa nós vamos projetar, e uma outra história, de dois nossos irmãos, que realmente, espíritos missionários, que vieram à Terra com missões definidas. Um está inserido em um filme, é um branco, de etnia branca, mas envolvido na Guerra da Secessão nos Estados Unidos, nos Estados Confederados do Sul. E outro, de etnia negra, também envolvido na Guerra da Secessão, nos Estados Confederados, no sul dos Estados Unidos. Se alguém tiver oportunidade, esse filme passou uns 3 anos atrás, Um Estado de Liberdade, onde um branco tentava conviver em harmonia, fazer a interação da lei do amor que Jesus deixou entre os negros e os brancos. Conseguiu ter uma fazenda destruída pelo exército confederado e uma nova fazenda destruída pelo exército da União. Nem assim ele desistiu. E a história é longa, não dá para a gente contar aqui para vocês, mas ela vem até o tempo atual. Num dos estados americanos, por volta de 1950, que um jovem, um rapaz de etnia branca, estava sendo condenado no estado por se casar com uma mulher branca. Descobriram que ele era a 4ª geração, de uma mulher negra e um pai branco.
Então, vejam que as coisas persistem. E, nesse filme, ele conta bem a história da Ku Klux Klan, o que ela produzia em relação aos nossos irmãos de etnia negra. E vamos falar mais de George Washington Carver. Alguém já ouviu falar desse nome? Carver era o nome deste menino aqui. Ele só tinha esse nome. Depois ele incorporou estes outros. Bom, o que eu ia falar que a Tânia ia dar 2 livros, né, um para cada um, mas eu esqueci, mas a Tânia se vira depois. Vocês conseguem reconhecer nessas fotos alguém? Levanta a mão, quem souber. Não. Tem um que quer correr para o abraço. A Tânia disse que dá 2 abraços quem acertar, hein? Nada? Bom, vamos lá, hein? Henry Ford. E esse aqui é correr para o abraço, hein? Olha a lâmpada. Thomas Edison. Então, nós temos aqui a família Carver, o George, seu irmão, o diretor da primeira escola que ele foi, o reitor da universidade que ele vai e a professorinha da primeira escola. História dele. Um negro, órfão, deficiente, morando no sul dos Estados Unidos, ele vai para o norte, torna-se professor titular de uma universidade americana. Como isso é possível? Negro, órfão, morando no sul dos Estados Unidos, deficiente, dá essa virada e vai ser um professor titular de uma universidade americana. Perseguido no sul, perseguido no norte pelos próprios irmãos de escravidão. E ele superou tudo isso, mostrando durante toda essa trajetória que ele era irmão de todos, realmente respondendo à frase: quem somos nós? Somos todos irmãos. E vocês verão por quê. Bom, passa um tempo, né? Ele vai crescer. Então, Jorge morava, ele chamava só Jorge. Ele trabalhava numa fazenda com o irmão. O irmão vai embora, o abandona, ele fica sozinho. Mas os Carvers vendem a fazenda. E ele fica sem amparo. Mas, desde pequeno, ele tinha muitas habilidades. E o que ele fazia? Como é que ele ganhava o seu dinheirinho? Ele cuidava das plantas das mulheres brancas, né? Ele montou uma espécie de um hospitalzinho de plantas e ele recuperava as plantas e devolvia para as mulheres. E elas os pagavam por isso. E assim ele foi. E ele sai dessa fazenda e vai para uma outra. E é acolhido por uma mulher negra que lavava roupa para fora. E ela ensina a Jorge a lavar e a engomar. E ele aprendeu isso muito bem. Só que falavam para ele, mas você não pode só chamar Jorge, você tem que ter um nome. E ele escolhe o nome dos donos da fazenda que ele morava, passa a chamar-se George Carver. Desta outro lugarejo que ele estava, ele vai para uma outra cidade. E lá estabelece uma lavanderia de roupa, na periferia, num balcão abandonado, bem distante da cidade. E o pessoal fala para ele, mas você chama George Carver? Sim, mas aqui tem um branco chamado George Carver. E ele escolhe um nome, qual que ele adota? Washington. Então, ele passa a se chamar George Washington Carver. E dizem ao Jorge, Jorge, faz um contrato muito grande sobre a ocupação desse seu estabelecimento. Ele fala, não, eu pago meu aluguel em dia, está tudo certo, estamos com um movimento razoável, mas isso não acontece. A especulação imobiliária atinge a periferia da cidade e tomam o seu estabelecimento. E Jorge muda para outra coisa. Mas já despertava nele uma vontade de estudar na universidade.
E lá só havia uma universidade que aceitavam brancos, aliás, negros, porque era uma universidade de maioria branca. Tanto que vocês, olhando esse quadro aqui, vocês conseguem reconhecer o Jorge aí no meio? Dá para ver? E lá, o único curso que ele poderia se estabelecer seria o curso de pintura. E ele vai para lá. E a professora implica com ele, que não era o lugar para ele, mas ele fala, não tem outro lugar para eu entrar aqui. Mas o Jorge não tinha dinheiro. O que ele faz? As suas telas, ele que constrói, o seu aparador de tintas, ele que faz, seus pincéis. Só que aqui ele já melhorou, né? Ele deu uma crescida, ficou melhor de saúde. E ele desenvolve tudo isso, né? Torna-se um excelente pintor. E começa a desenvolver trabalhos. Mas o acaso não existe, não é isso que nós aprendemos? Quem era aquela professorinha de Jorge? A filha do reitor da universidade no norte dos Estados Unidos. E, através desse diretor, de vendo o potencial que ele tinha, ele é transferido para a Universidade Americana. E ele entra lá no curso de botânica e começa a fazer trabalhos. Como é que o Jorge sobrevive? Ele não aprendeu a lavar e engomar muito bem? Na universidade, ele monta a sua lavanderia e trabalha para os alunos e para os professores. Através disso, ele vai fazendo o curso e se forma. E arruma uma vaga no Instituto de Botânica desta universidade. Mas, durante esse tempo, na demonstração que somos todos irmãos, o que Jorge faz? Ele desenvolve, vocês conhecem essa plantinha que está aí? O amendoim. Através do seu pequeno laboratório de botânica, ele faz 50 variações do amendoim. Entre elas, que vocês já compraram o creme de amendoim, e o leite de amendoim. Bem diferente do nosso leite de soja. Mais barato, mais nutritivo, mais fácil de conseguir. As universidades da África começam a mandar professores aos Estados Unidos para aprender com ele esse desenvolvimento. Porque lá eles não conseguiam, em alguns lugares, criar cabras e vacas para produzir leite, porque os animais matavam. E as crianças passavam fome. Então, vinham aos Estados Unidos estudar com o Jorge os processos de fabricação do leite de amendoim. Para os negros que moravam lá, ele começou ensinando as mulheres a produzirem as suas próprias gomas. Ensinava aos negros a tirar as tintas, como ele fez no curso, das argilas e pintarem as suas casas para terem uma aparência mais bonita. E lá no norte só se desenvolvia o plantio do algodão, uma colheita por ano. Terminada a colheita, os negros ficavam ociosos. Jorge desenvolveu processos que o algodão daria 2 vezes por ano, se faziam 2 colheitas. E quem já mexeu, já participou ou já viu, aquelas ramas que sobravam, pesquisando, ele achou aplicação para elas, e o valor de venda dessas ramas eram muito maiores do que o próprio algodão. Então, ele criou condições excelentes para os negros lá. Mas não foi só isso que ele fez. Tanto que os seus processos despertou a atenção de Thomas Edison, que ofereceu a ele um contrato maravilhoso, valor exagerado mesmo, para que ele abandonasse a universidade e fosse trabalhar nas indústrias Edison. Ele aceitou? Não, porque ele tinha compromisso com seus irmãos. E, nesse tempo, ele tornou-se muito amigo de Henry Ford. E Henry o levava para conferências internacionais, onde Jorge tinha que entrar pela porta do fundo e não participar da cerimônia, onde ele era o principal convidado. Jorge nunca reclamou. E entre as suas conquistas, ele produziu
algo que a maioria de vocês está usando. O jeans, o índigo. Só com essa patente, Jorge teria ficado milionário. Pouca coisa ele registrou. Mas ele achava que o que ele conseguia deveria ser de benefício de todos os seus irmãos. E a Sears Roebuck, que vocês conhecem, tornou-se essa potência mundial só através da patente do índigo. E ele fez mais coisas, né? Muito mais. E ele nos diz assim, né? Da persistência de trabalho que ele tinha. 99% dos fracassos ocorrem por quê? Porque nós apresentamos desculpas. E quando se consegue fazer as coisas comuns da vida de uma maneira fora do comum, chama-se a atenção do mundo. E foi o que Jorge fez, dentro das suas pequenas condições. Bom, o livro é grande, o assunto também é muito interessante, os que tiverem vontade de ler, esse é um dos livros escritos sobre ele. Existem livros em inglês também. Hermínio Miranda, O Pequeno Laboratório de Deus. E o que nós aprendemos hoje, ou poderemos aprender e sair daqui levando isso, em relação a todos nós? A matemática do amor universal. Somar, diminuir, multiplicar, dividir, para que na terra se realize o esperado reino de Deus, a lei do amor. Então, valorizar a vida, o que é? Para que ninguém morra de fome. E hoje nós aprendemos muito, onde há excesso, em outro lugar haverá falta. Então, se houver excesso aqui, haverá falta aqui. E se houver excesso aqui, nós estamos esquecendo que nós somos todos irmãos. Valorizar a vida, sensata decisão pela lei do amor. Lembrando sempre que o amor e o perdão constroem uma ponte para a eternidade. Jesus está à nossa disposição. Ele é o nosso maior exemplo. Então, através do seu amor e do seu perdão, nós construiremos nossa ponte para a eternidade. Mas para que nós cheguemos aqui, não vamos esquecer da primeira lição que Jesus nos deu, a humildade. E que Kardec nos fala muito. Sem a humildade, nós não chegaremos ao perdão. E nós somos todos irmãos. Jesus abençoe a todos. Obrigado pela paciência, pela tolerância.